eu escolhi, é Ele que eu chamei, porque foi essa posição que Jesus assumiu, a posição de servo. Ele se esvaziou, não assumiu a forma de Deus, mas antes não quis ser igual a Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo. Jesus disse: eu sou como aquele que serve. Quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Responderam para Jesus: quem está na mesa é maior. Então ele disse: eu, porém, vos digo, eu sou como aquele que serve. Mas porque a maioria de nós procuramos é um lugar à mesa, irmão. Olha para o teu irmão, diga para ele: não procure um lugar na mesa nessa noite. Eu estou sentindo que o negócio aqui vai azedar hoje, irmão. Olha o teu irmão, fala para ele: Jesus vai te pegar, diga para ele. Fala para ele: ninguém mandou você vir hoje. O negócio vai ficar estreito do teu lado hoje, meu irmão. É noite de morte humana e de ressurreição do homem espiritual. É noite de metanoia na sua vida. Esteja disposto a derreter para Deus nessa noite. Esteja disposto a se esvaziar nessa noite. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo. 2 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 29 e o versículo 30. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 29 e versículo 30. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, convida essa pessoa para ler com você a palavra de Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim, versículo 29. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando. E com a cabeça coberta caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça. E subiam chorando sem cessar. E subiam chorando sem cessar. Feche a sua Bíblia. Deus, Espírito Santo, nós te damos liberdade, Senhor. Fala conosco nessa noite, Jesus. Leva-nos a um lugar de visão, de revelação, de entendimento, Senhor. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Fique à vontade em nosso meio. Fala
aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir nessa noite. Nós te damos liberdade, Jesus. Fique à vontade, Senhor. Fala conosco, Pai. Amém. Amém. Pode se assentar, querido. Dando glória a Jesus. Aleluia. Subia Davi pela subida das oliveiras, chorando, com a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele, cada um com a sua cabeça coberta, subiam chorando sem cessar. Sabe o que é isso aqui, querido? Isso aqui é um retorno. Retorno do primeiro amor. É quando você volta ao seu lugar de origem, de onde você teve um encontro com Deus. Isso aqui é o que eu chamo de reencontro com Deus. Retorno. Para muitos que estão dentro da igreja hoje, precisam desse retorno. Precisam desse reencontro que Davi teve com Deus. Nós sabemos que Davi pecou muito mais do que Saul. O rei Saul, que reinou antes de Davi, cometeu menos atrocidades do que Davi. Mas Saul acabou morto pela espada dos seus inimigos. Davi, mesmo tendo pecado mais do que Saul, ele conhecia o segredo. O segredo de Deus é a misericórdia, querido. O segredo de Deus está em um coração compungido e um coração quebrantado. A Bíblia diz que Ele não despreza. Irmãos, Deus, mesmo na antiga aliança, era um Deus misericordioso. A diferença é que o povo tinha um coração duro, coração de pedra. Por isso que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. A palavra de Deus para a cidade de Nínive era destruição. Era destruição. Por isso que Jonas não quis pregar em Nínive, não porque ele tinha medo do povo, mas ele tinha medo que o povo se arrependesse e Deus voltasse atrás com a palavra de juízo. Porque Jonas tinha a ira, tinha a raiva daquele povo ninivita. Por isso ele fugiu. E ele não quis ir para Nínive. Porque ele sabia que o nosso Deus é um Deus que se compadece e que tem misericórdia daquele que se arrepende do mal. Eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus é um Deus de amor. No deserto eles enxergaram um Deus violento. No deserto eles enxergaram um Deus ruim, um Deus que destrói. E muitos obedeciam à lei por medo de Deus. Mas quantas vezes Deus tentou mostrar ao seu povo o que ele sentia por eles. Quando Moisés subia ao monte, Deus dizia para Moisés: Moisés, desce lá e diga para aquele povo que se eles me honrarem, que se eles me obedecerem de verdade, eles serão para mim um tesouro particular. Diga para eles que eles serão uma propriedade especial. Eles serão um sacerdócio santo, uma nação eleita. Eles serão como um tesouro particular. Em outras palavras, Deus está dizendo: diga a eles que eles serão muito especiais para mim. Isso é Deus tentando se aproximar do homem de uma maneira singela. Isso é Deus tentando se aproximar do homem de uma maneira carinhosa. Deus está tentando revelar seus sentimentos aos homens. Porque a sua obediência, ela deve ser movida por desejo, não por medo. Então a obediência não é mais uma tarefa, se torna prática da sua vida, um desejo do seu coração. Os sonhos de Deus também se tornam os seus sonhos. Então vai se cumprir aquela palavra que diz: e escreverei a minha lei
não mais em tábuas, não mais em pedras, mas então escreverei a minha lei na tábua de carne do coração do homem. Vai fazer parte do seu coração, da sua alma, dos seus sentimentos. Então obedecer a Deus será um prazer, não será um peso, será um desejo. Dá para entender porque os apóstolos de Cristo tinham prazer em padecer perseguição pelo Evangelho? Dá para entender porque Paulo, quando ia para Roma, ele ia com desejo, ele ia com prazer, mesmo muitos dizendo: você vai morrer lá, você vai ser preso lá. Ele dizia: eu tenho prazer de padecer e até morrer por amor do Evangelho. Existe um reino humano que precisa ser destronado no nosso coração, querido. Eu quero dizer que Deus quer levantar o homem, mas o homem não pode tomar o lugar que pertence à glória de Deus. E esse tem sido o problema da igreja nos dias de hoje. Em todos os tempos, desde os tempos antigos, você percebe que Israel adorava a Deus quando eles estavam na pior. Eles adoravam a Deus quando estavam no deserto. Eles adoravam a Deus quando estavam nas mãos dos filisteus. Eles buscavam a Deus quando estavam nas mãos dos amalequitas. Quando eles prosperavam, quando eles triunfavam, quando eles tomavam posse da terra por herança. Um dos piores tempos bíblicos foi o tempo dos juízes. Um dos piores tempos espirituais na Bíblia foi do tempo de Eli, onde os sacerdotes não tinham visão, onde a palavra de Deus era uma raridade, não havia visão manifesta, porque houve um tempo de sossego, houve um tempo de paz. E por que será que nós relaxamos nesse tempo de paz? Por isso Oséias profetizou, Deus falando através de Oséias, dizendo: eu fiz a ferida, e eu também atarei a ferida. Por que que o Deus que fere é o Deus que cura? O próprio Deus responde através de Oséias: porque o vosso amor é como o orvalho que cedo passa. Então eu vos matei. Irmão, Deus mata para ressuscitar. Deus permite a queda para você voltar à origem, para você voltar ao lugar do reencontro, para você retornar ao lugar que você teve um encontro com Deus. Eu estou pregando sim para crentes, para evangélicos, que talvez estejam já com a sua fé estagnada dentro da igreja, que talvez estejam presos dentro de dogmas, de costumes. Para evangélicos que talvez estejam dentro da igreja há tantos anos, mas não sentem mais a presença do Espírito Santo, não tem mais uma vida de santificação com Deus, não buscam mais a Deus, não tem mais anseio, nem desejo, nem paixão pela presença de Deus. Que agora até que virou moda ser evangélico. É legal ir para a igreja. A gente vai para a igreja, coloca as conversas em dia, faz um monte de amigos. O nosso ponto de encontro é a igreja. Será se nós estamos baseando a nossa fé nisso? Cara, abre a sua mente, porque existe uma responsabilidade no reino. Nós fomos chamados para o reino de Deus. Por isso que quando Jesus se manifestou na terra, ele disse: é chegado o reino de Deus.
João Batista profetizava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus se manifestou, ele dizia: é chegado o reino de Deus. Aonde que é chegado o reino de Deus? Na terra. Diga para o teu irmão: o reino de Deus chegou na terra. Irmãos, a Bíblia diz que o céu pertence ao Senhor e a terra Deus deu para os filhos dos homens. Do Senhor é o céu, a terra e a sua plenitude. A terra Deus deu para os filhos dos homens. Como é que Deus quer governar a terra? Através do homem, porque a terra Deus deu para o homem. Quando Jesus se manifesta na terra, ele se manifesta como homem. Um Deus que se fez homem. E como homem ele tinha autoridade para dizer: é chegado o reino de Deus. Na oração modelo de Jesus nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu. Seja feita a tua. Venha a nós o teu. Seja feita a tua. Assim na terra como é. Ou seja, o reino de Deus na terra. Assim na terra como é no céu. Isso, reino de Deus significa governo de Deus na terra. Deus quer governar a terra através do homem. Deus quer governar através de você. Então, em outras palavras, Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Deus quer fazer de você um vaso nas mãos dele. Deus quer usar você. Olha para o teu irmão do seu lado, diga para ele: Deus quer usar você, irmão. Mas escute, talvez a sua mentalidade religiosa, talvez a sua mentalidade evangeliquez, pense que Deus existe para servir você, que Jesus existe para dar o que você pede, para fazer o que você deseja. Pediu, dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada e sacudida. Uau! Não, a mesma Bíblia diz: pediu e não recebeu, porque pediu mal, ou seja, não está alinhado com Deus. Jesus não existe para realizar os seus sonhos e desejos. Nós estamos aqui para se alinhar com a vontade dele, para ser governo dele, para exercer governo dele. Por isso que Jesus em Apocalipse é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos. Quem são os reis? Quem são os senhores? Porque se ele é Rei dos Reis, quem são os reis que pertencem ao Rei que é Jesus? Quem são os senhores que se reportam ao Senhor Jesus? Está falando de autoridade dada a mim, dada a você. Um governo direto à minha vida. Isso é o céu se manifestando na terra. É assim na terra como é no céu. Eu sei que nós estamos muito longe. Quando eu olho para a igreja no Brasil e no mundo, eu vejo uma igreja muito longe do governo de Deus. Vivemos a era de Laodiceia. A igreja que fechou a porta e deixou Jesus para o lado de fora. Vivemos a era de Laodiceia, onde a igreja não é quente, a igreja também não é fria. Quem dera que fosse quente ou fria. Mas o problema é que a igreja se tornou morna. E o que é mornidão? Mornidão é alguém que já foi quente um dia. Mornidão significa alguém que já foi quente um dia e se esfriou e ficou morno.
Mornidão significa alguém que já provou do avivamento, alguém que já provou da essência, da presença, do poder de Deus, da intimidade de Deus, que já foi aquecido pelo fogo, mas perdeu, se esfriou. Um quente que se esfriou se torna morno. Laodiceia vem depois de Filadélfia, irmão. A nossa era é Laodiceia. Um dia fomos Filadélfia. Filadélfia era quente, tinha pouca força, não tinha todo esse recurso que nós temos. Filadélfia não tinha o poder político, Filadélfia não tinha a rádio, não tinha a televisão, não tinha influência no mundo. Filadélfia não tinha grandes templos suntuosos. Ela tinha pouca força, mas a Bíblia diz que ela guardou a palavra. Ela foi perseverante. E Deus disse a Filadélfia: eis que abriu uma porta diante de ti que ninguém poderá fechar. Agora eu vou dizer para você, só uma pessoa pode fechar a porta que Deus abriu na sua vida. Você mesmo. Só você fecha a porta que Deus abriu na sua vida. Por isso que para Filadélfia ele disse: eis que ponho uma porta aberta diante de ti, que ninguém poderá fechar. Ninguém pode fechar a porta do avivamento, a não ser você mesmo. Ninguém pode me esvaziar da presença de Deus, a não ser eu mesmo. Ninguém pode me tirar do centro da vontade de Deus, a não ser as minhas próprias decisões. Essa é a porta aberta que Deus deixou para uma igreja que está em avivamento. Nem o diabo pode impedir, nem o inferno inteiro pode fechar a porta do avivamento. De alguém que está transbordante pela presença de Deus. Vem o sofrimento, vem as perseguições. Ah, meu irmão, e eu tenho que, para mim, que o tempo de Filadélfia, o tempo dos grandes reformadores, homens que morreram queimados em fogueiras, homens que foram afogados dentro de tonéis de água, homens que foram arrastados pela cidade, aleluia, por causa da perseguição do evangelho, da palavra de Deus, mas a porta estava aberta, a porta estava aberta. Matavam os homens de Deus, mas a porta do avivamento continuava aberta. A igreja crescia, aleluia, havia salvação de almas, havia transformação em vidas. Mas a nossa era, o último estágio, porque nós somos o último estágio da igreja na terra. A última carta direcionada a Laodiceia, escatologicamente, o último estágio, o último tempo da igreja. Nós fechamos a porta. Por isso que Apocalipse 3:20 ele está batendo na porta. Na porta de quem? Da igreja. Da igreja que pensa que é rica, da igreja que pensa que não lhe falta nada, da igreja que está nua, está com a sua vergonha exposta. Ele está batendo na porta dessa igreja. Porque ele está querendo o retorno, irmão. Ele quer um reencontro conosco, com a igreja. Olha para o teu irmão do seu lado, diga para ele: a esperança para nós. Porque Jesus não desistiu de nós. Irmão, existe um grupo de pessoas
Existe um grupo de pessoas que entenderam algumas verdades sobre a igreja e se fecharam, não congregam mais. Pessoas que cultuam em casa, nos lares, e que pegaram repúdio pela igreja. Existe um grupo grande de pessoas que estão assim, e que dizem por aí: eu sou a igreja, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja, eu adoro Jesus em casa. E usam todos os argumentos possíveis para falar da hipocrisia da igreja. E é verdade. Mas uma coisa eu discordo deste grupo. De um grupo que desistiu da igreja. Jesus não desistiu. Se Jesus não desistiu e ele continua batendo na porta, é porque ele não desistiu. Não desista você, não desista. Seja um incômodo aonde você estiver. Se você não concorda, seja um incômodo. Vai questionar. Faça perguntas. Mas não desista. Vá para o seu pastor e pergunta: pastor, por que não tem obra social? Pastor, por que não tem missões? Pastor, por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Mas por favor, não desista. Jesus não desistiu, por isso eu não desisto também. Ele está à procura de um reencontro, querido, de alguém que abre a porta. Eu sei que muitos de nós, irmãos, como Davi, um grande adorador, um menino que vencia gigantes, um menino que tocava harpa e expulsava demônios, através da sua adoração. Mas o dia em que Davi se sentiu confortável com o seu trono, o dia que ele se acomodou com as riquezas do palácio, com tudo que ele conquistou nesse mundo, porque é aqui que mora o perigo, está quando nós prosperamos. Nós nos acomodamos. Por isso muitos pregadores, queridos, começaram muito bem e terminaram muito mal. Você pode até começar mal, contanto que você termine bem. Mas você não pode começar bem para terminar mal. Por isso muitos músicos, muitos cantores começaram muito bem com a sua adoração a Deus, mas hoje terminam muito mal, com seu ego, com a sua riqueza e com a sua ganância. Muitos músicos e pregadores que só cantam e pregam por dinheiro, por uma quantia orbitante. Não existe mais aquela chama, aquela paixão no seu coração por aquilo que se faz. Pessoas que começaram bem e que no meio da caminhada se sentiram confortáveis com o seu trono. E quando Davi se sentiu confortável com o trono, ele já não ia mais para as guerras. Davi começa a ficar em casa no tempo de guerra. Olha o teu irmão do seu lado, diga para ele: não fique em casa no tempo de guerra. Porque quando você fica em casa no tempo de guerra, você está abrindo brecha, irmão. Significa que você se acomodou. Quando Davi devia estar na guerra, regendo o seu exército,
Ele ficou em casa, no seu trono confortável. Foi quando ele olhou pela janela e viu uma mulher tomando banho. Davi não caiu quando olhou para Betseba. Davi não caiu quando ele olhou pela janela e viu uma mulher nua tomando banho e disse: "Ah!" Não, ele já caiu antes, irmão, no seu coração. Uma vez que não estava em guerra, estava em casa. Por isso que a índice da queda é quando você perde a paixão. Quando você perde a paixão, é o índice da queda. Você está propenso à queda. Você está a um passo da queda. A qualquer momento virá a queda. Porque você perdeu a paixão, perdeu o desejo pela presença de Deus. Você pode nesse momento fazer uma autoanálise aí do seu coração, da sua vida, e tirar um diagnóstico, dizer: eu perdi a paixão, eu me enquadro nessa palavra, eu preciso retornar. Eu preciso de um reencontro. Davi pecou com Betseba, e a palavra de Deus veio contra Davi. Em 2 Samuel capítulo 12, o profeta Natã profetizou contra Davi no versículo 9. Ele disse: você desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos. Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, mataste a espada, pela espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, diz o Senhor. Palavra dura, irmão. Ninguém quer receber palavra dura. Por isso, irmão, que não adianta nós irmos para aqueles cultinhos de festinha. Não adianta. Onde só tem palavra de ego, de autoelevação. Quando nós precisamos é de arrependimento. Nós devemos mudar a frase de igreja do avivamento para igreja do arrependimento. Se nós queremos verdadeiramente um avivamento, precisa haver arrependimento. Houve um caos sobre a vida de Davi. Mas sabe qual que é a diferença, querido? É que Davi, quando houve a repreensão, ele se humilha. O que você faz diante da repreensão de Deus? Ou melhor, será se você tem aceitado a repreensão de Deus na sua vida? Você é daquele tipo que tira uma palavra, mas se a palavra vem dura, você fecha a Bíblia? Você é daquele tipo que tem na sua casa a caixinha da promessa e lá só tem palavra de vitória? E alguém pode até me dizer: pastor, mas Deus quer nos abençoar. Deus, Ele não vai te abençoar, querido, enquanto Ele não tirar da sua vida tudo aquilo que te atrapalha. Por isso, na verdade, Ele te abençoa, não é quando Ele te dá alguma coisa, é quando Ele tira de você. Então Ele te abençoa. Quando Ele arranca aquilo que rouba o formato da sua vida. Deus é o maior artista que existe, irmãos. Tudo Deus fez pelo poder da palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento.
Mas o homem não, o homem Deus fez com as mãos. E todas as plantas e ervas que foram criadas, foram criados pela terra. E Deus disse para a terra: terra, produza as suas ervas, produza as suas flores. E a terra produziu a erva e as flores. Deus disse aos mares: mares, produza os seus peixes. E os peixes produziram seus mares. Os mares produziram seus peixes. Por isso que se você tira um peixe do mar, ele morre, porque ele foi desligado da sua fonte natural. Se você tira uma planta da terra, ela morre, porque ela foi desligada da sua fonte natural. Nós fomos criados pelas mãos de Deus. Sabe por que Adão e Eva receberam a sentença de morte naquele dia, foram expulsos do jardim do Éden? Porque foram desligados da fonte natural. Deus criou o homem. E sem Deus, querido, você morre. Sem Deus você morre. Você tira o peixe da água, ele fica alguns minutos, alguns momentos vivo fora da água. Você tira a planta da terra, ela consegue ficar vivo alguns momentos fora da terra. Irmão, nós só temos um tempo de vida. Enquanto nós não voltarmos à nossa fonte natural, nós somos mortais, vamos morrer, porque estamos desligados da nossa fonte natural. Sem Deus você não tem vida. Sem Ele não há vida. Por isso você nunca tem alegria. Você pode ter dinheiro, mas não tem alegria. Você pode ter bens materiais, mas você nunca é contente. Você pode ter o maior carro, mais bonito, sempre vai ter um melhor, que você nunca vai estar contente com aquele, porque você quer o outro que é melhor. Você pode ter a melhor roupa, sempre vai aparecer uma outra roupa melhor do que a sua. Sempre vai ter alguma coisa que vai brilhar os teus olhos e vai deixar você descontente com aquilo que você tem, porque nada pode nos satisfazer. Quem falou que dinheiro traz felicidade? Ele pode trazer momentos de felicidade, mas não felicidade. Por isso que eu conheço pessoas ricas em depressão, pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem abaixo de remédio controlado, porque não são felizes. Está morrendo, irmão. Sem Deus você está morrendo. É como uma flor fora da terra. Ela vai morrendo aos poucos. Volte para Deus nessa noite. Reconheça que toda dor, todo caos, toda adversidade que está sendo causada ao seu redor é porque você está desligado da sua fonte, que é Deus. Pastor, o que eu faço? Volte à sua fonte. Ele quer governar do céu na terra. O céu quer se manifestar na terra através de mim, através de você. Nós precisamos reconhecer quem nós somos nessa noite. Por isso que Davi, irmão, sofreu atrocidades na sua família. Os seus filhos em guerra. Um filho que toma a própria esposa do pai. O irmão que estrupa a irmã. Muita confusão na casa de Davi. O filho Absalão tentando matar o pai para tomar o trono. E Davi evitando lutar contra o seu próprio filho. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele caiu na real. Davi caiu na real.
Ele chegou à conclusão, sabe por que está essa bagunça toda? Porque eu pequei. Eu pequei contra Deus. Então Davi escreve no Salmo 51, e no versículo 1 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado concebeu a minha mãe. Eis que tu amas a verdade no íntimo, no oculto fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo da alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde-me a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas transgressões. Aleluia, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não retires de mim a tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. Então a minha língua te louvará em justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. Olha aqui, porque Davi entendeu: o sacrifício para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele aceita a correção. Por isso que no texto em que nós lemos, Zadok e Abiatar levaram a arca para Jerusalém, mas Davi, com alguns servos, saíram do palácio. Davi deixou o trono para Absalão. Davi não guerreou contra Absalão naquele dia. Davi abandonou o trono, ele deixou a coroa para Absalão. Ele saiu pela porta do fundo, humilhado, com a cabeça coberta, com os pés descalços. Ele subiu ao Monte das Oliveiras chorando, porque ele reconheceu que precisava retornar, irmãos. Retornar onde tudo começou. Alguns de nós precisamos abandonar os tronos, sair pela porta do fundo, com os pés descalços. Pés descalços significa submissão. Por isso que Deus disse para Moisés no monte: tire as sandálias dos teus pés. Significa submissão. Escravos andavam descalços, com os pés descalços, como símbolo de submissão a Deus. Com a cabeça coberta, símbolo de vergonha. Ele subia o monte chorando. E o que é mais interessante, irmão, é que enquanto ele subia o monte,
A Bíblia diz em 2 Samuel 16, versículo 10 em diante, que um moço chamado Simei ia amaldiçoando Davi, dizendo: homem de sangue, assassino. E ele amaldiçoava Davi. Abissai dizia para Davi: eu vou matar esse cara. E Davi dizia para Abissai: deixa ele. Deixa ele, porque foi Deus que lhe ordenou. Até a maldição de Simei, Davi entendia que foi Deus que mandou. Deus lhe ordenou. Irmão, a diferença da correção de Deus para as nossas vidas é quando nós aceitamos-as. É quando nós as reconhecemos. Enquanto houver ego, orgulho dentro do seu coração, isso te impede de retornar. Está te impedindo de ser aquele homem de oração que você era. Está te impedindo de ser aquela mulher de oração que você era, que chorava na presença de Deus, que era sensível à voz de Deus. É o ego. Volta, querido. Volta, querido. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, porque Ele salva os contritos de espírito. Aleluia. Isaías 57, versículo 15, diz: aquele que é excelso, aquele que habita na eternidade, cujo nome é santo, cujo lugar alto e sublime habita. Aleluia. E também com quem mais ele habita? Aleluia. Com o humilde de coração, com o contrito de espírito, pois ele vivifica o coração dos contritos. Aleluia. Olha que interessante, irmãos. Isaías está dizendo: ele é alto, ele é excelso, ele é sublime, ele habita num lugar santo, mas ele também habita com os humildes, ele também habita com os contritos de espírito, ele também habita com os quebrantados de coração. Quer ter um encontro com Deus? Quebrante o teu coração nessa noite, irmão. Não rasgue as suas vestes, rasga o seu coração na presença dEle. Chega de aparência, chega de tentar ser o que você não é, chega de fingir ser o que você não é. Você não precisa fingir que é crente, você não é crente. Você pode chorar, irmão, e se arrepender agora. Dizer: Deus, eu sou miserável, me perdoa. Você estará retornando para a presença de Deus. Jesus veio para isso, querido, para restaurar o contrito de espírito. Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é uma profecia sobre Jesus, porque Ele me ungiu para pregar boas novas e me enviou para restaurar os contritos de coração. O que significa um contrito de coração? Alguém que é sensível, se arrepende. Jesus veio para restaurar o que se arrepende, o contrito de coração. Se não houver arrependimento, não há restauração. Se não houver sensibilidade do meu coração, da minha alma, não haverá restauração. Retorne nessa noite. Volte ao início de tudo. Deixa a coroa, deixa o palácio, deixa o trono. Você tem coragem de abandonar tudo por Ele? Esse é o nosso problema. Nós nos apegamos com o trono,
Nós nos apegamos com a coroa. Nós desejamos essas coisas. Por isso não conseguimos mais abrir mão do nosso governo para receber o governo de Deus. Não conseguimos mais nos esvaziar do nosso eu. Só existe um eu. O eu sou. Só existe um eu. Você não é esse eu, querido. Não pode existir eu na sua vida. Não pode existir eu no seu vocabulário. Só pode existir Ele. Ele, não eu. Ele. Nós precisamos voltar a ter uma vida simples com Jesus. Nós precisamos voltar a ser profetas simples, pregadores simples. Irmão, nós não precisamos de uma plataforma. Nós não precisamos de um nome. Nós não precisamos, não, porque o meu nome, que meu nome, é o nome dele. João Batista, um grande profeta de Deus, que preparou os seus discípulos para Jesus. Você consegue imaginar um pastor dizer às suas ovelhas, dizer, sigam Jesus, sigam Ele, Ele é o Messias, não, eu não sou. Ele é, sigam Ele. Ele é o noivo. Vão com Ele. Quer saber, pastor? As ovelhas que você está preparando não são para você. As pessoas que você está cuidando não são para você, é para Ele. Ele é o noivo. Por que que nós temos sentimento de posse daquilo que não é nosso, daquilo que não nos pertence? Porque nós nos confortamos com o trono. Nós nos confortamos com o trono. Existem pastores querendo ser cobertura, querendo ser cobertura de outras pessoas. Não, querido, quanto mais cresce o teu ministério, você não é mais cobertura, você é plataforma. Você é plataforma, é para elevar os outros. Você fica embaixo, não em cima. É uma pirâmide de cabeça para baixo, e você lá embaixo. Por isso, quanto mais cresce a unção na sua vida, irmão, mais tem que crescer o nível de renúncia, mais tem que crescer o seu nível de servo, mais tem que crescer o seu nível de entrega, mais tem que crescer o seu nível de humildade. Quando desceram olhos sobre a minha cabeça aqui, me pregaram de surpresa. Eu saí daqui muito mal, irmão, naquele dia. Se tivesse me consultado antes, eu teria dito não quero, porque eu não me sinto preparado para isso. Eu me cobro todos os dias. Todos os dias eu sinto um peso aqui nos meus ombros. E eu me cobro. Não me acho o suficiente preparado para estar diante dessa igreja. Eu me cobro, eu digo, não, Deus, eu preciso renunciar mais. Eu ainda não me esvaziei totalmente. Eu conheço o Evangelho, querido, e eu sei que eu ainda não andei a metade dele. Por isso que eu prego para você é o que ele prega para mim. Eu não procuro uma mensagem pronta na internet. Eu prego para você o que eu tenho sido pregado na minha intimidade com Deus.
nós precisamos nos esvaziar mais. Nós precisamos abrir mão de mais coisas nas nossas vidas. É muito fácil você renunciar às coisas proibidas. É mais difícil renunciar às permitidas. É com elas que nós temos mais dificuldades. Nós precisamos passar mais tempo com Deus. Mas às vezes nós passamos mais tempo com as coisas desse mundo, com a televisão, com a internet, com as ocupações diárias. E depois nós dizemos para Deus: Deus, eu preciso de tempo para te buscar. Talvez algumas pessoas quase que não vieram na vigília, porque sentiram frio, dizendo: não, hoje está frio, eu vou ficar no meu cobertor, mas que alguma coisa te trouxe. Mas quase que você não veio. Talvez algumas pessoas não vieram por conta disso. Sabe por quê? Porque precisa retornar. Precisa voltar. Sabe, foi onde Deus achou Davi, querido? Davi estava no meio da malhada, querido. Por detrás dos pastos, com a sua harpa, cuidando das suas ovelhinhas. É para lá que nós temos que voltar, onde não há tronos, onde não há coroas, onde não há aplausos, onde não há multidão, onde não há CD gravado, onde não há DVD gravado, onde não há ninguém massageando o seu ego. O nosso melhor culto não pode ser na igreja, tem que ser na sua casa, no seu quarto, no seu lugar secreto. Então vai ficar bom quando você vier para a igreja e ficar inconformado com o culto, dizer: Deus, meu Deus, eu quero mais, está pouco. As pessoas vêm para o culto e dizem: uau, que tremendo a presença de Deus. A presença de Deus com mais intensidade eu sinto no meu quarto. Aqui eu fico assim: cadê aquilo que eu senti no meu quarto? Cadê aquela glória toda? E o papai diz assim: aquilo está reservado só para a intimidade, filho. Então você sai daqui correndo e diz: eu vou para o meu quarto orar. Porque você conhece o poder da intimidade com Deus, do relacionamento, do que realmente é importante e precioso para você. A coisa vai ficar boa quando na igreja você não se impressiona mais, porque tem tanta revelação no seu quarto, tem tanta essência no teu quarto, que o que acontece na igreja é tão pouco. O melhor culto é lá, querido. É quando você deixa o trono, é quando você deixa a coroa. É quando ninguém está te vendo. Aqui eu sei que tem irmãos que dá glória a Deus para que o outro veja. Aqui eu sei que tem irmão que pula para que o outro veja que ele está cheio de Deus.
Porque lá na sua intimidade você não faz isso. Porque aqui nós queremos aparecer de alguma forma. Sabe, irmãos, eu sei que existem pregadores que antes de serem famosos, orava e jejuava, quando era só um pregadorzinho da tarde da bênção. E hoje não ora nem pelo almoço. Não agradece nem pelo café da manhã. Mas quando sobe em cima de uma plataforma, uau! Eu cansei de técnicas. Eu cansei de tentar preparar uma mensagem pronta para você. Na verdade, estou cansado de ouvir gente que só tem prosélito. Mensagens que são prosélitos. Mensagens robotizadas. Pessoas que falam até muito bem, mas não tem essência. Irmão, nós temos que pregar o que está aqui dentro do nosso coração. Se queremos um avivamento, rios de água viva fluirá de dentro de você, do seu interior. A boca tem que falar o que o coração está cheio. Você não precisa seguir a apostila, não precisa de técnicas. Estou cansado de mensagens robotizadas. Pessoas que pegam um texto da Bíblia e ficam nele do começo ao fim. Outro dia eu fui numa vigília, um pregador falava sobre o número 12, e as 12 tribos, e o 12 não sei do que, e o 12 não sei da onde, e ele contou 12 da Bíblia inteira. Uma demonstração de conhecimento do 12 na Bíblia. Aleluia. Mas não houve nenhuma manifestação de propósito, de sentimento, de revelação de Deus, para aquilo que Deus anseia de nós, do que nós devemos ser para Ele. Sabe o que eu entendi? Que eu não preciso ser um pregador, eu preciso ser um adorador. Sabe o que eu entendi? Que eu não preciso falar bem, eloquentemente, eu preciso, quando falar, fluir. Fluir o céu. Dizer: o reino de Deus chegou. O reino de Deus está sobre mim. A mensagem sempre foi a mesma: arrependei-vos. Todo o evangelho levou o homem ao arrependimento, e mais nenhum outro lugar. Porque essa é a ciência da vida. Todos os dias nós revemos os nossos valores, até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, até que cheguemos à estatura do varão perfeito que é Jesus. Jesus não virá buscar uma igreja de qualquer maneira, Ele virá buscar uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja imaculada, uma igreja sem mancha e sem ruga. Por isso nós não seremos aperfeiçoados enquanto nós não nos arrependermos todos os dias de quem nós somos, para assumirmos a forma de Deus, para assumirmos o desejo de Deus, para assumirmos o governo de Deus, para estabelecermos em nós o reino de Deus. Todos os dias eu tenho que me rever. Isso é aperfeiçoamento. Interessante, irmão, é que quanto mais chega a maturidade na sua vida, você vai se desprendendo de tudo que é da terra,
de tudo que é valorizado no mundo. Quando a maturidade de Deus chega na sua vida, você não se importa mais com aplausos. Quando a maturidade de Deus chega na sua vida, você não se importa mais com coisas, com placa, com nome, com renome. Você não está preocupado mais com o que vão achar de você. O interessante é que o apóstolo Paulo, quando iniciou o seu ministério, ele defendia o seu apostolado. Enquanto todos os discípulos de Jesus, rejeitando o ministério de Paulo, diziam: não, ele não é apóstolo. E Paulo defendia, dizia: eu sou apóstolo sim. E ele discutia dizendo: irmãos, eu passei por naufrágio, eu fui perseguido, eu fui preso. E ele tentava convencê-los de que era apóstolo. Vai passando os anos. O homem que defendeu o seu apostolado, no meio da caminhada, ele diz: dos apóstolos de Cristo, eu sou o menor. E ele vai amadurecendo. O que defendeu o apostolado dizia: eu sou o menor de todos eles. E ele vai amadurecendo. E no final da sua vida, Paulo diz: já não sou mais digno de ser chamado apóstolo. Porque enquanto não há maturidade, querido, você quer defender o que é valor terreno. Mas quando chega a maturidade de um filho de Deus, você já não se importa com mais nada. Você diz: eu não sou apóstolo, eu não sou mais nada. Ele é. Jesus, quando testificou de João, disse: não existe nenhum homem nascido de mulher que seja maior do que João. Mas em verdade vos digo que aquele que for menor do que João será maior do que ele no reino dos céus. Aquele que for menor do que João será maior no reino dos céus. Quer ser o maior no reino dos céus? Você vai ter que ser menor do que João. Quem é João, pastor? João é aquele que quando viu Jesus curar, que quando viu Jesus pregar, ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu sei que não é fácil, irmãos. Nós vivemos essa palavra. Para ser maior do que o maior no reino de Deus, você vai ter que ser menor do que João. E para ser menor do que João, cara, você vai ter que se humilhar muito. Você vai ter que descer muito. Você vai ter que dar só o seu outro lado. Se bobear, vai ter que dar logo os dois lados. Se bate de uma vez só, desse lado e desse lado. Vai ter que dar a capa, a túnica, a zorba, o sapato, o tênis. Vai ter que ficar pelado, irmão. Vai dar tudo. Para ser menor do que João, você não vai andar 1 milha a mais, você vai andar 10 milhas a mais. Você vai entrar na caminhada sem fim. Você vai dizer: eu entrei nessa caminhada sem fim. Eu vou andar servindo, andar servindo, andar servindo. Uma vida de caminhada e de serviço. Então você será maior no reino dos céus. O nosso exemplo, querido, não são os pregadores que estão atrás das plataformas. Não são os cantores que gravaram seus CDs e que estouraram, e que são famosos hoje e vendem milhões.
A nossa referência não são eles, a nossa referência é Jesus. A nossa referência são homens que deram as suas vidas conforme a Bíblia diz. Hebreus 11:32, a Bíblia diz que desde Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, homens que pela fé venceram reinos, escaparam da força do fogo, do fio da espada, não aceitaram livramento de morte, buscaram maior galardão em Deus. Ou seja, quando tiveram livramento, se arriscaram de novo. Uns foram torturados, outros foram mortos ao fio da espada, cerrados ao meio. Mas a Bíblia abre um parênteses para dizer: homens pelos quais o mundo não era digno deles. É isso que Deus quer encontrar em você. Homens que o mundo não seja digno de você. Não você digno do mundo, irmão. Esquece o mundo. Eu sei que procuramos a dignidade do mundo, por isso se apegamos com o trono, se apegamos com a coroa, se apegamos com o nosso governo, se apegamos com o nosso conforto, se apegamos com tudo que recebemos, com tudo que ganhamos. Quando os discípulos testemunharam para Jesus dizendo: mestre, nós expulsamos demônios, nós oramos, e os demônios se submeteram a nós, e eles se alegraram. Jesus os repreendeu dizendo: não se alegre porque os demônios se sujeitaram a vocês. Se alegrem antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus sempre veio na contramão, irmão, daquilo que a igreja tem pregado. Eu sonho com uma igreja diferente. Eu sei que Jesus já está fazendo isso. Existe um povo diferente. Olha quantos jovens nós temos aqui na igreja, querido. Houve um tempo que a igreja só fez evento para atrair jovem, entretenimento para atrair jovem, festa rave para atrair jovem, festa rock na igreja para atrair jovem, balada gospel para atrair jovem. Olha quanto jovem na igreja. Por quê, irmão? Porque os jovens estão acordando. Os jovens querem mesmo é a palavra de Deus. Os jovens querem mesmo é a palavra de Deus. Por isso Deus te escolheu, jovem, porque você é forte. Ainda tem vigor aí, tem muito vigor ainda aí. Porque a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Existe um Deus que se inclinou dos céus para ouvir o seu clamor. Existe um Deus que estendeu as suas mãos para salvar-te. Até quando nós vamos brincar, vamos cochear entre dois pensamentos? Até quando nós vamos achar que Deus é a nossa marionete? Não, querido, Deus não é a nossa marionete. Deus não vai fazer o que você quer. Deus quer ter uma aliança, um compromisso com você na terra, querido. O evangelho tem a ver com submissão, entrega, sacrifício. Romanos 12: rogo pela compaixão de Deus que ofereçam as suas vidas, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que este seja o vosso culto racional ao Senhor.
Dê para Deus aquilo que Ele ainda não tem. Davi dizia: o que darei ao Senhor por todos os sacrifícios, por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu posso dar a um Deus que tem tudo, irmão? Deus tem tudo. Deus é dono do ouro e da prata. Segundo Ageu diz que Ele é dono do ouro e da prata. Deus é o Deus que estende o céu como uma cortina, que põe sobre as águas os vigamentos, que faz da terra escabelo dos teus pés, que faz das nuvens o seu carro. Que Deus é esse tão grande, tão poderoso? E o que eu posso dar a um Deus tão rico, tão excelso e tão sublime? Existe uma única coisa que eu posso dar ao Deus que tem tudo. Ele não tem uma coisa, Ele não tem o meu coração. Ele só terá o meu coração se eu der a Ele. Ele só tem a minha vontade se eu der a Ele. Ele só tem os meus desejos se eu der a Ele. Por isso dê a Ele o que Ele ainda não tem. Ofereça sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Akasubia nehaseya. Se a sua vida pertence a Ele, Ele vai governar através de você. Vou repetir isso. Se a sua vida pertence a Ele, Ele vai governar através de você. O dinheiro que sustenta o pobre e o necessitado, Ele vai pôr nas suas mãos, porque Ele vai governar através de você. A palavra verdadeira Ele vai pôr na sua boca. Sabe por quê? Porque Ele vai governar através de você. Os aprisionados serão libertos através de você, porque Ele vai governar através de você. Aonde você pisar a planta dos teus pés, haverá uma mudança de ambiente, porque Ele vai governar através de você. Aleluia, caço toque abaixo, ainda não está perdido, viu? O teu ministério ainda não está perdido. O teu casamento ainda não está perdido. Os
Seus filhos ainda não estão perdidos. Ei, escute, Deus ainda pode governar através de você. Você só precisa retornar a Ele. Você só precisa ter um reencontro com Ele. Volte. Volte, deixa a coroa. Descalço a sandália dos teus pés. Se submeta, se torne novamente escravo. Deixa o trono para Absalão. Deixa ele purificar o seu coração dessas coisas. Eu vou encerrar, escute. Davi se humilha e mais uma vez alcança a misericórdia de Deus. Ele retorna. Absalão é morto pelo inimigo. Davi reassume o trono. Porque alguém foi lavado e purificado, pode retornar ao trono. Porque Deus quer governar através de você. Eu não quero um trono enquanto não for totalmente purificado. Eu não quero um trono enquanto não for totalmente limpo. Eu não quero dinheiro nas minhas mãos enquanto ainda for tentado por mamon. Eu não quero estar diante de coisas aprazíveis enquanto isso ainda for um desejo do meu coração. Por isso é tempo de nós nos purificarmos em Deus. É tempo de nós retornarmos. Retorne nessa noite. Ei, pregador, se for necessário, pare de pregar. Pare de pregar e vai cuidar da sua família, do seu casamento. Vai construir um altar de Deus dentro da sua casa. Pastor, mas Deus quer que eu pregue. Não, Deus quer que você queime. Deus quer que você arda como um fogo. Deus quer que você arda no seu fogo, apenas isso. Volte, 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 volte. Volte! Volte! Ah! Fique de pé. Aleluia! Ah! Rebadagasoria lá. Oribianda la basuri di candara la basuri calabahai. Ariala casoli andara la bastolobia la bahai. Feche os teus olhos e clame, clame, clame pela presença dEle. Clame. Nós só queremos a tua essência. Descalça a sandália dos teus pés. Clame, clame, clame.
Adore. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Renda-se a Ele, renda-se a Ele, renda-se a Ele. Renda-se. Nós nos rendemos a Ti, ó Senhor.